Bom dia a todas e todos. Prazer estar aqui participando desse congresso, segundo Congresso Nacional da Magistratura do Trabalho. Agradeço o convite, agradeço especialmente ao ministro Douglas pelo seu gentil convite e pela oportunidade de participar desse grandioso evento. Trataremos das novas tecnologias e seus impactos no Poder Judiciário e nas relações de trabalho. Contaremos com os 3 expositores, doutora Silvia Piva, doutor André Zipperer e, por último, o doutor Ronaldo Tolentino. Vou fazer a apresentação em cada momento da chamada da exposição. Então vamos começar com a doutora Silvia Piva, que tivemos já uma divulgação antecipada da sua exposição, que causou bastante expectativa em todos os presentes, né? É uma honra estar participando desse painel com essas insignes pessoas que vão participar e estamos ansiosos para ouvi-la. Doutora Silvia Piva é advogada, mestra e doutora em Direito do Estado pela PUC, São Paulo. Foi pesquisadora do mestrado da FGV, Direito sobre Tributação no Ambiente Digital e na PUC São Paulo, no grupo de pesquisa Transobjeto, sobre simbiose humana tecnológica, fundadora da NAUDES e sócia da JHBP, e nos brindará com a sua ansiosa expectativa criada aí na sua exposição e que eu chamo para a sua apresentação. Muito obrigado pela presença desejada. Muito bom dia, todas e todos. Queria inicialmente parabenizar a organização desse evento pela magnitude, pela especialidade, pela lindeza, beleza, né? Pela tecnologia. Afinal de contas, hoje estamos aqui também nos adaptando a algumas ferramentas tecnológicas. Queria agradecer também a organização do evento na pessoa do Dr. Zilmar e do Dr. Gianni. E um agradecimento especial ao ministro Douglas de Alencar, que além de confiar no meu trabalho, me trouxe hoje uma responsabilidade aumentada, que eu espero corresponder, obviamente, com meu aprendizado constante. Qual é o objetivo hoje da minha fala em 20 minutos? Falar sobre as intersecções do futuro, tecnologia do trabalho e o imperativo da antecipação. Eu vou começar com uma frase que significa trazer já um momento de... Eu gosto da palavra, ao invés de reflexão, uma palavra que mais se assemelha comigo seria a perturbação, né? Nós estamos vivendo numa era perturbada, mais perturbada que o habitual, porque apesar dos grandes avanços científicos e tecnológicos, o homem não tem a menor ideia de quem ele é ou do que ele está a fazer. Essa é uma frase desse escritor, filósofo e semioticista Walter Percy. Ele morreu em 1990, então essa frase não é de agora, né? Então vejam que essa frase já estava o perturbando em 1990, imagino que tenha sido antes disso. A visão que eu quero compartilhar para vocês é a necessidade de nós criarmos intencionalmente um olhar aos futuros para... Vocês estão me ouvindo bem? Não sei se... Observar macrocenários, entender emergências, novos contextos e novas controvérsias dentro do direito e a interconexão do nosso papel nesse processo. Eu queria também, desculpe, agradecer a apresentação do desembargador, inclusive agradecê-lo por presidir essa mesa. Peço desculpas por ter faltado isso. E uma coisa importante que a gente começa em termos contextuais é que tudo está muito estranho. Nós começamos essa ideia de incertezas, tivemos sempre a ideia de controle, de que estivemos sempre no controle, e na pandemia nós vimos que nós não estávamos mais no controle, um vírus estava no controle, e nós precisávamos acreditar em algumas informações,
acreditar em algumas certezas, ter solidez em alguns argumentos, e nós não tivemos isso. Tudo isso traz uma consequência também, que é verificar que a partir da tecnologia nós temos fronteiras muito líquidas, desde pensamento, desde crenças, desde espaços, desde modelos de negócios. A zona é muito mais cinzenta do que preta e branca. Então, tudo isso é decorrente daquilo que o Fórum Econômico Mundial denominou este ano de policrise. São os riscos globais interconectados e esse conflito de tensões geoeconômicas que vão acionar uma intersecção de riscos globais. A gente tende a não perceber isso. Então, dentro do direito, nós olhamos os nossos problemas, então, o direito do trabalho olha os problemas relacionados ao trabalho, o direito tributário observa os fenômenos do direito tributário, porém, junto com esses problemas, nós temos crise climática. Hoje estamos em 8 bilhões de habitantes no planeta, então o esforço para que essa produção, se nós comermos pelo menos em média 3 pratos de alimento por dia, eu sei que tem gente que come mais que 3 pratos, tem gente que não come nada, não come nenhum prato. Se nós fizermos essa multiplicação, o esforço planetário para essa produção em termos de trabalho, de produtividade, de negócios e de recursos naturais é bastante intensa. Ao mesmo tempo, além desses riscos, nós temos um efeito muito importante, que são as novas tecnologias. E essas novas tecnologias também vão trazer para nós a falsa ideia de que elas não estão relacionadas com os outros fenômenos. Aqui é uma figura que eu trago para mostrar o quanto riscos globais interconectados ficam muitas vezes fora do nosso olhar. Então, aqui é um painel simples de quando começou a guerra na Ucrânia. Então, vejam, um vírus começava na China, de repente, 2 anos depois, 2 anos, 3 anos, uma guerra que traz aumento no preço de energia, um risco de todo um colapso energético na Europa. Isso traz uma série de demandas pela aceleração da transição energética no mundo. Então, vejam quantas coisas interconectadas e, ao mesmo tempo, o colapso que pode acontecer num evento tecnológico, por exemplo, um país ficar sem internet, né, que foi o que aconteceu na Ucrânia. Essa complexidade, nós temos que começar a perceber também, especialmente pela visão das novas tecnologias, que nós produzimos uma linguagem humana de fala que hoje se intersecciona com outros tipos de linguagem. Então, nós olhamos a complexidade, mas nós estamos interagindo com uma outra camada de complexidade, que é essa nova linguagem que interage conosco. E essa linguagem ela é produzida por humanos, mais sistemas algorítmicos. E tudo isso traz uma nova arquitetura social, uma nova arquitetura política, uma nova arquitetura econômica que nós tendemos a não perceber. Essas novas estruturas, elas tendem a ser invisíveis, porque nós achamos que tudo está acontecendo aceleradamente, nós não temos talvez tanta consciência da interferência dessas novas camadas de linguagem dentro do nosso substrato social. E aí a primeira perturbação minha, qual é a ciência que vai dar conta de trazer respostas para tantos desafios? Será que haverá uma única ciência? Será que a ciência jurídica? Será que as ciências econômicas? Será que são as ciências biológicas? Quais são as ciências matemáticas da computação? Ou será que seriam uma junção de várias ciências? Como é que nós estamos endereçando isso, especialmente no direito, para entender qual é o papel do operador do direito no mundo contemporâneo, né? Para onde as ciências jurídicas estão olhando? O que estamos fazendo para compreender a transição que nossa civilização está enfrentando e como iremos ajudar a sociedade nos nossos respectivos papéis. Então, é uma reflexão que traz já uma necessidade de olharmos para estruturas que muitas vezes exigem de nós habilidades que também nos escaparam porque, infelizmente, não tivemos um aprendizado sobre elas. E aqui eu vou trazer um pouco dessas habilidades, porque, afinal de contas, a competência técnica, infelizmente, não será suficiente para nós. Né? Estudamos tanto, a minha jornada acadêmica vem do direito tributário, cheguei realmente num lugar que eu gostaria muito, que foi finalizar meu doutorado,
E meu doutorado ele não me traz respostas sequer suficientes para como o mundo tributário deve se comportar no mundo contemporâneo, onde os locais da tributação sequer existem mais. Inclusive, a minha tese de mestrado, ela é praticamente obsoleta. Praticamente não, totalmente obsoleta agora com a reforma tributária. Mas o que é importante dizer é que 23% dos empregos vão mudar profundamente até 2027. 69 milhões de novos tipos de emprego vão surgir e 83 milhões de empregos serão eliminados. E não quer dizer que essas pessoas que terão esses 83 milhões de empregos eliminados conseguirão ocupar o papel desses 69 milhões de novos tipos de emprego. Então, essa é uma informação do Fórum Econômico Mundial. E aqui também, dentro das skills desejadas, né, e mapeadas pelo Fórum Econômico Mundial, nós temos muitas delas interseccionadas e muitas delas que nós não temos nem ideia como é que nós fazemos. A palavra é muito bonita, criatividade. Como é que a gente começa a explorar essa criatividade? Eu preciso ter criatividade para quê? Né? O pensamento sistêmico, para entender os fenômenos complexos, mas como é que eu começo a ter esse pensamento? Né? Flexibilidade cognitiva, estudar apenas o direito vai ser suficiente? Como é que eu faço para entender qual é o tipo de conhecimento que eu preciso para lidar com esses desafios? Então, nós temos aqui desafios, além de tudo, de compreensão. Como nós vamos dar conta desse gap intenso das nossas habilidades, que são absolutamente necessárias para viver esse novo tempo. O relatório do Fórum Econômico Mundial ainda fala que até 2027, 43% das tarefas de trabalho serão automatizadas. Então, a gente já vê uma crescente sobre isso. E no mundo jurídico, essa pesquisa do Fórum Econômico Mundial encontra também um novo canal, que é justamente uma tendência dos próximos 5 anos. O FGV-CEP desenvolveu essa pesquisa, foi divulgada em setembro desse ano, informando que, né, a prática jurídica será muito impactada por algumas das tecnologias, e algumas delas terão que ser reinventadas. 92% das pessoas já têm esse tipo de consciência, foram mais de 2.000 pessoas ouvidas. E essa pesquisa também vai demonstrar que tanto o direito civil, direito tributário, direito do trabalho, passam a enfrentar novos temas em razão de tudo isso. E qual é a perspectiva que eu gostaria de colocar para as senhoras e senhores? Nós vamos precisar dialogar com outras áreas de conhecimento. A ideia de que o profissional da área do direito não precisa entender sobre tecnologia, ela é uma falácia. Nós precisamos entender contextualmente quem nós somos e como nós vamos interagir até para as nossas práticas. E vamos sim precisar desenvolver novas habilidades. O Thomas Kuhn, que é um físico, historiador, ele é muito criticado nas ciências humanas, ele tem uma teoria que é a revisão de paradigmas, a estrutura das revoluções científicas. Ele vai falar o seguinte, olha, quando um paradigma se tornar obsoleto, a gente tem que trazer outro. E aqui eu trago uma provocação para o direito, porque o esgotamento de um paradigma científico na nossa área de atuação não requer necessariamente que nós tenhamos que renovar todo o direito, mas nós vamos precisar sim olhar para nossas estruturas jurídicas e entender que algumas respostas precisam de um novo olhar. E eu acho que esse congresso é um ambiente muito propício para isso. Já tem se trazido essa provocação aqui em ambientes como esse, até fico muito feliz de participar de um momento assim. E precisamos compreender que a tecnologia é transversal, ela atravessa em todas as áreas do conhecimento, em todas as áreas de atuação. O direito do trabalho, o direito tributário, a magistratura, o serviço público em geral. Tudo está atrelado à tecnologia. Por quê? Nós não nos reconhecemos, mas nós somos seres tecnológicos. Eu gosto de usar essa expressão, que é nós somos tecnoespécie. Nós mudamos a partir das tecnologias disponíveis. Silvia, mas o que é isso? Nós somos dependentes da tecnologia e nós não percebemos. Desde que o homem se tornou sapiens, quem leu Sapiens, né, o Harari, vai lembrar da revolução cognitiva oral. A linguagem humana fez a evolução humana chegar nesses patamares. E hoje nós temos outras linguagens interagindo conosco, que são as linguagens algorítmicas. Só que nós não percebemos, nós neutralizamos isso o tempo todo. Assim como nós neutralizamos as nossas roupas como tecnologia, nossas casas como tecnologia, o ar-condicionado como tecnologia, hoje a gente só percebe as tecnologias digitais, o aparelho celular, o nosso novo Apple 15, que tem muita gente, eu sei, querendo comprar, né, aqui pertinho.
Então, tudo isso interfere, mas nós tendemos a neutralizar. Só que tecnologias digitais não são neutras. São forças filosóficas que moldam o nosso comportamento, moldam o nosso modo de ser. E é preciso perceber isso. Os fenômenos digitais, eles precisam ser compreendidos, especialmente pelos operadores do direito, os magistrados, advogados, todos eles. E como é que a gente faz? Os novos fatos do direito são fenômenos também digitais. Não existe uma oposição entre o real e o virtual. Nós temos essa tendência a falar, olha, aquilo é virtual, então aquilo não existiu. Então, nós vivemos 3 anos da pandemia de trabalhos que não foram feitos, de aulas que não foram dadas. Não, o real não é oposto ao virtual. E todo operador do direito precisa ter um excelente conhecimento dos fatos para que possa continuar buscando bem comum, ética, justiça, enfim. E como é que nós vamos conseguir narrar os fatos? Como é que o magistrado vai conseguir dar o direito se ele não compreende também os fatos ou se esses fatos não são bem relatados? Então, nós temos um papel muito grande aqui. E precisamos, então, portanto, observar esses fenômenos emergentes, levantar as controvérsias adequadas. Não adianta fingir que esses fenômenos não existem ou que eles não nos afetam. E os algoritmos, nesse ponto, têm uma posição chave. Eles não são neutros, eles vão moldar o nosso comportamento. E eu digo isso porque quantas vezes nós sabíamos que o Waze iria nos levar por caminhos errados e mesmo assim nós fomos. Eu sou uma pessoa que tendo a confiar muito no Waze e geralmente eu estou mais certa que o Waze, mas eu confio no Waze, especialmente em São Paulo. A gente acha que, meu Deus, vou fazer esse caminho, vai ser pior. Então, na verdade, o seu, às vezes, caminho era melhor, mas a gente confia no algoritmo. Ao mesmo tempo, a gente acha que nós escolhemos aquela série da Netflix muito legal para ver, mas, na verdade, o Netflix escolheu para você muito antes. Quem está aqui em Foz do Iguaçu e gosta de vinho já está recebendo, os algoritmos já estão recebendo bastante novidade, das lojas de vinho, as promoções. Por quê? Porque ele já tagueou que nós estamos aqui. O Alvin Toffler vai dizer o seguinte no livro dele, que é muito interessante, O Choque do Futuro, na verdade a frase não é dele, mas ele fala que o analfabeto do século XXI não será aquele que não sabe ler e escrever, mas aquele que não sabe aprender, desaprender e reaprender. Isso nós vamos ter que fazer neste século muitas e muitas vezes. Se a gente já tiver essa consciência, eu acho que se eu conseguir plantar isso em vocês, imagino que muitos de vocês já tenham, eu já saio muito satisfeita, porque nós não vamos poder esgotar o nosso conhecimento jamais. Nós temos que perceber que não temos que neutralizar os algoritmos, nós temos que perceber que eles estão interagindo conosco, que eles estão confeccionando crenças, valores, nosso modo de consumo. O tempo todo estamos consumindo em prol daquilo que nos é colocado e nós não percebemos isso. Ao mesmo tempo, nós temos todo um modelo de pensamento que vem dessas crenças e nós precisamos também perceber isso. As forças tecnológicas, elas estão a partir de um conjunto de avanços interconectados. Então, hoje a gente vê a inteligência artificial generativa, elas não conseguiriam existir sem dados e sem uma internet. Então, nós temos uma força estrutural muito forte e uma força conjuntural, que é a revolução também comportamental diante das novas tecnologias. Então, nós precisamos ter consciência desses avanços. Eu vou falar uma coisa agora, seguindo para o final da minha palestra, da dataficação do mundo. Nada aconteceria se todos os dados que nós produzíssemos não estivessem disponíveis, especialmente para companhias tecnológicas que, obviamente, utilizam dos nossos dados porque nós concedemos. Num primeiro momento, nós não tínhamos essa consciência. A partir de uma lei geral de proteção de dados, essa consciência começou a crescer, ela ainda é muito pequena, mas o mundo hoje é dataficado. O que significa isso? A dataficação é o processo de tradução da vida em dados rastreáveis, quantificáveis, analisáveis e performativos. Tudo que nós levamos à rede são dados relevantes para que nossa atenção e nosso estado psíquico seja monitorado. Afinal de contas, estamos falando como preferências e a neutralidade da rede, naquela ideia de 1990, do Tim Berners-Lee, que criou a internet, ela já ficou para trás, porque hoje a internet é de quem consegue movimentá-la bem a partir da força econômica desses algoritmos. Então, por indução, nós podemos querer muitas coisas. Nós sabemos que as coisas funcionam assim. E a dataficação também acontece no mundo do trabalho. E nós vamos ter alguns desafios de vigilância e gerenciamento algorítmico de trabalhadores. Isso já vem acontecendo em alguns lugares do mundo. Privacidade e falta de controle dos trabalhadores sobre seus próprios dados. Afinal de contas, as próprias empresas que oferecem ferramentas muitas vezes não sabem como é que elas podem entregar esse dado
para as pessoas detentoras efetivamente desses dados. E muitas vezes o enviesamento de tomada de decisões, desde a contratação até da demissão, baseada exclusivamente em dados. Nós podemos ter um enviesamento de não olhar mais os fatos, porque os fatos vão dar trabalho. Nós vamos ter coisas mais eficientes. Então, vamos olhar os dados estão suficientes, essa pessoa não mais precisa fazer parte do nosso quadro. Existem vários sistemas, algoritmos no mundo, esse vídeo viralizou, eu vou tentar colocar para vocês, espero que dê certo, alguns de vocês já devem ter visto, mas esse vídeo é de uma cafeteria que mostra o monitoramento, né, da produtividade dos funcionários. Então, vejam, o tempo que eu gasto na cafeteria, né, um funcionário já conseguiu produzir 20 copos de café e tem um ali que produziu 11 copos. Muito bem, pode ser que esse funcionário ele tenha tido um problema na máquina, essa pessoa talvez até não estivesse bem no dia, essa pessoa está cansada. Será que nós vamos ter condição de avaliar toda a complexidade de dados para olhar só produtividade baseada em dados? Então, nós vamos olhar a cafeteria, vamos olhar quanto tempo que a gente leva. Então, a tendência é que a gente tenha sistemas assim, mas será que eles serão suficientes para nos ajudar? E aqui eu vou trazer um outro elemento que é um objeto da minha pesquisa, eu vou passar esse vídeo mais rapidamente, mas essa professora, Anita Farahany, ela trabalhou com Barack Obama e trouxe a primeira ideia de investigação das neurotecnologias para os Estados Unidos. E o que acontece? Nós vamos ter neurotecnologias dentro do ambiente de trabalho. A gente tem a ideia de achar que neurotecnologia é sempre um dispositivo colocado dentro do nosso cérebro, do estilo Elon Musk, mas muito pelo contrário, nós temos fones de ouvido que já conseguem trazer o monitoramento da nossa atividade cerebral para saber se nós estamos tristes, se nós estamos emocionados, se nós estamos engajados e entusiasmados. Então, aqui um pouquinho do vídeo dela. Eu, infelizmente, não consegui trazer a legenda em inglês, porque eu tive que baixar esse vídeo do YouTube, a tecnologia não permite que eu baixe esse vídeo, mas eu quis trazer esse vídeo para você, eu vou passar alguns pontos e vou falar desse vídeo. Okay, so this is a beta product. Aqui ela está falando desse fone, ela está testando esse and fone. the idea is to just pack Na verdade, eu acho que eu não vou conseguir soft passar Vision earpieces that you would ordinarily ideia use with toda do sensors vídeo, that porque eu não can detect consigo brain acelerar. activity. Mas Their ela hope is to be está able to help testando people measure dispositivo que attention se and chama focus. Emotive. So some of the Esse beta dispositivo software that ele we're já going to é look at comercial, enables tá? me to do Ele já some tá tasks to see sendo how feito. well I switch between tasks, but also to see how attention can actually be tracked and monitored through headsets that you would use to listen to music or do a conference call. So here is some data. What we're seeing here is we're seeing my focus levels while I was doing the task. When you see these dips show moments that I was distracted and I started to get a little bit bored and I started to think about what I was going to make for dinner. And then you see the peaks when I'm re-engaged. And that's pretty remarkable that you can actually just pick up that brain data and actually see like, that's the moment. Okay, so this device you can see is not something that you're definitely going to wear every day. So this one just goes Parar isso. over the head like Nós this. poderemos, em algum momento, Probably declarar about que a não decade queremos ago, usar I esse tipo de started to dispositivo. track some of the Será que isso vai companies ser dado? A that mesma are coisa, using não, wearable olha, brain eu vou sensors trabalhar in no the escritório de workplace. advocacia, I mas think eu it's não just concordo em utilizar o extraordinary for WhatsApp. people the first time they realize that Não uso o the WhatsApp, inner eu workings sou of their contra own isso. mind that Será they que nós have vamos ter always essa just vaga? assumed Será que isso vai was ser this black admitido? box that nobody Então, a else could professora Anita access Farahany vai suddenly trazer could todo esse be connected questionamento to e a é muito simple interessante esse vídeo consumer-based dela, tá no device. YouTube, I aliás, think ela that's something tem a lot of people are going vários to conteúdos encounter for the first interessantes. Aqui time ela in the vai coming fazendo months and o years. teste e vai It's trazendo important for esses me. desafios. O monitoramento do trabalho em neurotecnologias, ele já acontece de certa forma. Aqui embaixo, vocês estão vendo, chama Smart Cap. É um capacete para monitorar a segurança do trabalho. Né? Então, olha, eu estou fazendo uma atividade perigosa e eu estou com sono. Aparelhinho, o Modules Sleep, que também é uma neurotecnologia que nos ajuda a dormir melhor. Então, ela nos ajuda a dormir melhor, ela passa todos os nossos dados. Olha, daqui a pouco a gente pode estar tomando nosso cafezinho ali, como aquelas moças todas interconectadas, se bobear, nem falando, né?
a gente pode eliminar esse ponto de conversa, inclusive até fofocas, né? Vamos conseguir fazer algumas fofocas via neurotecnologia. Então vejam alguns perigos e a importância de nós estarmos atentos sobre isso. Os AirPods do futuro também já estão sendo estudados, a Meta já tem... podem estar em alguns lugares que nós não, talvez, desejamos muito bem. E para isso, enquanto nós nos percebemos como tecnoespécie, nós nos achamos muito livres, né? Eu sou livre, eu entendo tecnologia, mas eu também não quero. Eu sei a hora de parar, eu sei a hora de deixar meu celular, eu sei a hora que eu preciso de alguma coisa, mas nós estamos vivendo também um momento de servidão voluntária. É aquela nossa ideia de que nós fazemos uma opção pela nossa conveniência, porque é mais gostoso, é mais conveniente. Afinal de contas, não é muito prático pegar o Uber ao invés de esperar o táxi? É muito conveniente. A tecnologia vai nos trazer conveniência. Conveniência é uma palavra que nos apaixona, de certa forma, nos deixa a nossa vida mais fácil, mais leve. Será que tudo será conveniente? Ou será que essa escolha pela conveniência não tem que ser uma escolha consciente? Então, essa é uma reflexão e nós vamos ter que ter um desafio muito grande de olhar esses sinais do futuro no presente e levantar as controvérsias adequadas em qualquer ramo do direito, especialmente no direito do trabalho, que é onde essas tecnologias têm chegado mais. Enfim, eu vou deixar no final, vou encerrar aqui minhas reflexões, mas esses futuros estão sendo construídos, né? Nós temos aqui cada ato do presente vai... né? A única coisa que nós temos hoje secreta talvez esteja prestes a ser desvendada. Vou deixar também a constitucionalização do algoritmo, do professor Casterol, não coloquei aqui, mas A Constituição do Algoritmo, é um livro muito interessante para aqueles que gostarem. E, para perturbar finalmente, eu vou deixar uma mensagem para vocês. São 3 horas da madrugada e o futuro me interroga inquietante. Você ajudou O ministro Douglas tinha toda a razão, porque a exposição da doutora Silvia Piva realmente foi impactante, né? Nos trouxe inúmeras inquietações, né, sobre o impacto da tecnologia, demonstrando a sua complexidade, a necessidade de nós, da área do direito, percebermos essa complexidade e nos darmos conta de que não adianta só dialogarmos dentro do direito. Precisamos ter uma visão interdisciplinar que envolve toda essa complexidade que hoje o mundo se apresenta e que nós temos que dar conta deles, né? Essa reflexão de reaprendizagem, né? De reaprender e com essa rapidez tecnológica que nos faz a cada dia termos novos desafios. E nos trouxe esse impacto numa aparente liberdade de ação, que eu acho que, especialmente para nós que estamos trabalhando com o direito do trabalho, né, temos que ter a consciência nesse aspecto. É uma aparente liberdade, embora seja uma servidão voluntária, né?
essa realidade que nos apresenta, que parece que todo dia temos todas as opções e nós optamos quando, na verdade, muitas vezes estão fazendo-nos optar por aquela situação. O impacto no mundo do trabalho é estrondoso, é muito grande, e nós do direito do trabalho temos que dar conta disso, né? E eu acredito que a mensagem final é maravilhosa, né? Que na verdade o futuro depende de nós vamos construir o futuro não existe, ele está posto e os caminhos deverão ser seguidos por nós. Agradeço muito e fico muito feliz de ter ouvido a sua exposição. Agora nós vamos passar a palavra para o nosso segundo expositor, meu conhecido lá de Curitiba, amigo, né? Brilhante professor, André Zipperer, que já conheço antes da sua atuação profissional, em função do seu pai, com quem tive oportunidade de conviver na Justiça do Trabalho por um grande período. Uma pessoa maravilhosa e que gerou um filho excepcional, né, dada a grandeza. Então, mal de família essa sua qualificação, no bom sentido, né, o mal. O Dr. André Zipperer, advogado, sócio do escritório Zipperer Minardi Advogados, mestre, doutor em Direito pela PUC, pesquisador da USP, professor de Direito e Processo do Trabalho em diversos cursos no Brasil, é membro do Instituto dos Advogados Brasileiros, atualmente é membro da Comissão Especial de Direito do Trabalho da OAB Nacional, Conselho Federal, é diretor da Associação dos Advogados Trabalhistas do Paraná, autor de diversas obras, artigos, capítulos de livros, livros de Direito, Trabalho e Tecnologia. Então, convido o Dr. André Zipperer para a sua exposição. Olá, bom dia a todos. Pergunto se me ouvem com atenção, agradeço. Bom, meu nome é André Zipperer, já foi apresentado, meu pai também já foi apresentado. Uma das coisas boas da gente trazer o pai e a mãe para a palestra aqui é que a gente, né, ganha elogios também. E, Dr. Arion, eu queria dizer que a admiração também ela vem daqui para lá. Dr. Arion, sem dúvida nenhuma, e falo aqui em nome da advocacia, a advocacia jamais teve as portas fechadas com o Dr. Arion Mazzuchelli. Nós agradecemos, o Dr. Arion Mazzuchelli é um amigo da advocacia e é um grande juiz, um grande desembargador. Então, falo isso, já tinha me preparado para falar isso antes dos elogios, mas faço a questão aqui de reiterar. Além de um grande conhecedor do vocábulo, eu vou falar sobre trabalho via plataformas digitais, que é o tema que eu venho me debruçando já, estudando. Foi o meu tema da minha tese de doutorado, ainda em 2018, que foi escrita entre 2014 e 2018 na PUC do Paraná, e que gerou esse livro que vocês estão vendo ali, a Intermediação de Trabalho via Plataformas Digitais. Para isso, eu agradeço a todos os organizadores, digo-me absolutamente impressionado com tudo que nós temos aqui, com tudo que a gente está vendo. Apesar, né, nós temos estamos aqui na fronteira e mesmo dessa forma ainda nós temos um grande sucesso, talvez, se não o maior, um dos maiores congressos de direito do trabalho do Brasil. Então eu cumprimento de forma bastante especial o ministro Douglas e todas as pessoas que atuaram na organização desse congresso, que realmente impressiona, e a gente sabe que já está na segunda edição, e a gente torce para que fique e para que a gente tenha aí todo ano que fazer o grande esforço de ter que vir a Foz do Iguaçu no Bourbon, de forma bastante especial.
Bom, eu queria agradecer também, a gente está aqui entre 5 painéis e colocaram a gente, doutor Arion, entre os ministros e o futebol, né? Então a gente está competindo aqui de forma bastante forte, né? Com 2 temas bastante populares. E eu fiz uma pesquisa na internet para saber de que forma que a gente poderia tentar roubar um pouco dos colegas aqui que estão nos painéis do lado. Como é que a gente faz para roubar eles? E na internet falou, olha, o pessoal está se interessando por filhotinho de cachorro e por fofoca de internet. Então eu vou fazer o seguinte. Peraí. Eu vou deixar esse painel, esse aqui um pouquinho, até que a gente consiga roubar um pouco dos colegas do lado. Aqui já estou vendo o pessoal do lado aqui dos ministros dando risada, né? Eu vou deixar esperar uns 4, 5 segundos. Muito bem. A todos que estão chegando agora, então, meu nome é André Zipperer. Meu nome é André Zipperer. Obrigado, pessoal, aí do lado. Valeu. Meu nome é André Zipperer, sou pesquisador da USP e sou advogado. Eu cumprimentar também, que bom ver tantos amigos aqui. Dou boas-vindas a todos vocês ao meu estado querido, meu estado do Paraná, que a gente gosta tanto, né, doutor Arion? Antigamente a gente vinha para cá para comprar tênis chinesinho para ir para a escola, hoje a gente vem para comprar vinho, só mudam as necessidades. E o fato é que a gente vive hoje, gente, dentro de uma mudança de paradigma. Porque o que nossos pais falavam antigamente, né? Não o pessoal mais novinho, mas aqui meu pai e minha mãe estão aqui. O que nossos pais falavam antigamente, né? Eles falavam o seguinte, ó, não fale com estranhos, não entre no carro de estranhos e não entre na casa, não vá na casa de estranhos. E o que a gente faz hoje, doutora Silva? Hein? Se não exatamente isso. E o próprio Tom Goodwin falava lá em 2016, né, o Uber, a maior empresa de táxi do mundo, não possui veículo, o Facebook não cria conteúdo e o Alibaba não possui nenhum tipo de estoque. O fato é que a gente vive hoje uma mudança absoluta de paradigma. E dentro dessa mudança absoluta de paradigma, dentro da 4ª Revolução Industrial, um dos drivers que diz lá o Klaus Schwab é justamente o que foi falado até aqui no painel do lado, a economia do compartilhamento. A economia do compartilhamento nada mais né, do que quando se viu a necessidade de que nós temos um bem e esse bem poderia ser compartilhado em diversas pessoas, evidentemente que essa necessidade de se compartilhar gerou todo um arcabouço de necessidades e também do direito que veio abraçar esse tipo de situação. E dentro da economia do compartilhamento, lá Rachel Bossman, ela diz que tem 4 princípios: massa crítica, capacidade ociosa, crença nos bens comuns e confiança em estranhos. Imagine o Dr. Ronaldo Tolentino, nosso presidente lá de Brasília, que dá 15 anos atrás alguém fosse chegar para você e fosse falar o seguinte: olha, daqui a 15 anos, doutor Gianni, vai vir um cara com seu sandeiro, ele vai te buscar lá no bairro do Bonfim, em Porto Alegre, e vai te levar lá no Beira-Rio. Mas e você vai entrar, mas espera aí, eu nunca vi essa pessoa na vida, nunca viu. E eu vou confiar que eu vou entrar no carro dele. Vai, não, pode escrever. E falar, não, mas espera aí, deve estar errado, né? E hoje o que a gente tem? Evidentemente que quando vem o capitalismo, né? Ele se apodera desse tipo de economia, ele deixa de ser colaborativa, a gente não está mais compartilhando nada, na verdade o que existe é uma alugabilidade, mas ainda se fala de economia do compartilhamento e de economia colaborativa. Evoluindo ainda, e quando eu falo de evolução, gente, eu estou falando dos últimos 5 anos, 10 no máximo, porque hoje nós temos a maior revolução do direito do trabalho desde o advento da CLT.
é o maior movimento de turning point no direito do trabalho desde o advento da CLT. Eu falo isso com absoluta certeza. De 2017 para cá, porque nós tivemos 3 situações que conjuntamente tornaram o direito do trabalho tivesse a sua maior modificação, a sua maior mudança, inclusive de paradigma, desde 1943. Por que isso? Reforma trabalhista em 2017, que alterou 250 pontos da lei trabalhista. Evidentemente, como diz o Sotomayor lá, não, realmente já tinha alterado a CLT, mas eram alterações meramente cosméticas, não eram alterações de paradigma como a gente tem hoje, né? Então veio de uma vez só e numa canetada só uma alteração de 250 pontos da lei trabalhista, né? 250 pontos. Em seguida, nós tivemos talvez o maior experimento social da história da humanidade depois da Segunda Guerra Mundial, que foi o quê? A pandemia, né? No qual bilhões de pessoas foram jogadas para dentro das suas casas. E nós tivemos o direito do trabalho de emergência. O direito do trabalho de emergência, a gente lembra, né? Todo dia, 1 da manhã, saiu uma lei nova, saiu um decreto novo. E a gente teve que lidar, inclusive, com conceitos que a gente nem lembrava mais. Né? E principalmente o que foi muito bem trabalhado, brilhantemente trabalhado aqui pela doutora Silvia Piva, que é o direito do trabalho, o trabalho e a tecnologia. Tudo isso junto fez com que a gente tenha a maior mudança do direito do trabalho desde 2017. Porque, veja, eu me formei ainda, pode não parecer, mas eu me formei ainda no século passado. E de tudo que eu aprendi no século passado, metade já não está mais vigente. E a outra metade eu esqueci. Então, assim, porque era muito fácil a gente aprender direito do trabalho no passado, ou nos anos 90, quando eu fiz faculdade. Por quê? Porque nós tínhamos esse distanciamento temporal daquilo que a gente estava estudando. A gente pegava os livros dos grandes autores, Amorim Mascaro Nascimento, Otávio Magano, o próprio Arion Sayão Romita, e a gente tinha esse distanciamento entre aquilo que já havia sido absorvido pela doutrina, absorvido pela jurisprudência, absorvido pela sociedade como um todo, a sociedade jurídica, e o fato jurídico em si que estava se tratando. Então era muito tranquilo, e hoje não. Hoje a gente está vivendo esse caldeirão de modificações, de mudanças. E as pessoas estão tentando entender esses caldeirões de modificações e mudanças. E dentro disso a gente está aí, ó. O trabalho via plataformas digitais. Tanto que esse debate que acontece... A grande novidade disso, gig economy em inglês, né? E eu faço questão de trazer esses conceitos, porque esses conceitos são importantes para que a gente entenda do que a gente está falando. Ele passa a acontecer dentro do smartphone. Veja, até 2003 não existia isso aqui. Até novembro de 2022, ano passado, até esses dias, não existia inteligência artificial generativa, ChatGPT. Eu estou falando do ano passado. E isso começa a acontecer dentro de sistemas que são essas plataformas digitais. E para a gente entender, a gente fica sabendo quem está quando bate palma aqui. E para a gente entender como é que a gente vai tratar da relação, a natureza da relação jurídica que acontece dentro da plataforma digital, a gente precisa saber o que é uma plataforma digital. E o que eu tenho visto em muitos disso é o seguinte: as pessoas não discutem o que é uma plataforma digital.
O conceito que eu trago de plataforma digital, e vocês vão entender por que eu estou trazendo esse conceito, ele está nesse livro, A Plataforma Revolução da Estratégia. E por que eu trago ele? Porque é ele que é usado como referência em todos os trabalhos da OIT. Todos os relatórios da OIT fazem uso desse livro aí, Plataforma Revolução da Estratégia, do Geoffrey Parker, e o Marshall ali, e o Dempsey, os amigos dele. E ele diz o seguinte, olha, plataforma é um negócio em ambiente virtual que conecta produtores e consumidores que são externos a ela. Vejam só todos os conceitos que estão inseridos aí. E permite interações para a criação de valores entre eles. Até aí tudo bem. A gente está falando de plataformas em sentido lato. E isso pode acontecer também, por exemplo, plataformas por exemplo, marketplace, por exemplo, na Amazon, né? Então, a plataforma, ela conecta a pessoa que está produzindo, a pessoa, os produtores e a pessoa que está consumindo, né? Vamos trazer isso para a nossa realidade. Veja só, sigam comigo ali. Uma plataforma fornece uma infraestrutura participativa para essas interações e define condições de governança entre elas. O que é confundido por muita gente como traços de subordinação. Traços de subordinação. Porque o que acontece? Quando vem a gente vive muito hoje o que eu chamo de direito do trabalho do conflito. Quer dizer, nós não temos isso aqui nem regulado ainda, as pessoas querem saber como é que vão fazer o pedido na petição inicial. Né? Então, o direito, aliás, de todas as relações jurídicas de trabalho que existem no Brasil, é de 2% a 8% delas que desagam na Justiça do Trabalho. Então a gente não pode se pautar quando a gente vai falar, nos referenciarmos sobre situações de relação jurídica, sobre aquilo que acontece nos processos trabalhistas. Porque a referência que se tem daquilo que acontece no justiça do trabalho é da relação jurídica que deu errado. E a grande maioria das relações jurídicas não deu errado, ela deu certo. E quando se fala em condições de governança entre elas, é para criar o que a gente chama ali que você criar confiança entre as partes. Ou seja, como é que funcionam as plataformas de trabalho? Elas funcionam na base da escala. Se você tiver muita gente vendendo e pouca gente comprando, quem está vendendo tende a sair fora. E se você tiver muita gente comprando e pouca gente vendendo, ou seja, se você pede um Uber em Congonhas às 3 horas da tarde e não aparece ninguém, o que você faz? Você vai para o táxi. Trazendo isso para a nossa realidade. Então, o que acontece? As plataformas, elas funcionam na base da escala. E para que você entre, que você tenha confiança de entrar no sandeiro daquele cidadão que você nunca viu na vida, esses sistemas de governança devem ser muito bem estruturados. Porque elas punem. Se você contrata um cara para pintar a tua casa, ele assedia a tua mulher, você vai fazer o quê? Por isso virar vínculo? Ou seja, você tem que ter essas condições de governança, elas têm que ser muito bem estruturadas para que quem entre desse lado saiba exatamente o que vai receber desse outro lado. E quem entre desse outro lado, na condição de consumidor, saiba exatamente o que vai receber do lado de quem está produzindo, no caso nosso aqui, produzindo serviço. Então elas têm que ser estruturadas de modo a ganhar escala. O Uber foi fundado em 2009. Até o segundo trimestre de 2023, ele nunca teve lucro. Nunca teve lucro. Ou seja, essas plataformas, inclusive, para conseguir ganhar escala, por que é tão barato pegar o Uber? Porque elas subsidiam isso também. A própria Amazon ficou 6 anos sem ter R$1 de lucro. E ela tem, logicamente, que ela ganha valor de mercado, hoje vale 82 bilhões de reais. Agora, para ganhar essa escala, além da confiança, ela tem que ter também outros sistemas que são pensados, né?
Por exemplo, a definição do preço. Definição do preço. Muito se fala da definição do preço e principalmente da questão do preço da tarifa dinâmica. Na saída de um show, na saída de um jogo de futebol, na saída do jogo do coxa, por exemplo. Na saída do jogo do coxa. Tem lá 180 mil pessoas, que é o que cabe no nosso estádio, mais ou menos. Você tem que fazer com que essas pessoas se dirijam até esse local para criar, diante do aumento da demanda, essas pessoas se sintam estimuladas, os trabalhadores se sintam estimulados até esse lugar e compensar essa demanda que parte desse local. Você cria uma tarifa dinâmica, justamente aumenta o preço do valor da corrida para que as pessoas se sintam estimuladas até ali. E aí você cria escala dentro da plataforma virtual. Veja só, no caso específico da plataforma de trabalho, as plataformas conectam trabalhadores e consumidores, que todavia são compradores finais do resultado do trabalho, e também fornecem infraestrutura e condições de governança para facilitar a troca e remuneração correspondente. O objetivo geral é permitir que trabalhadores e consumidores se encontrem e participem de trocas de bens e serviços. Bom, explicado o que efetivamente é uma plataforma e como funciona, lembrando que a gente está sempre diante de uma estrutura tripartite, no qual existe a plataforma, o requerente, o trabalhador, o que se chama de multidão produtora, mas essa estrutura tripartite ela pode ter um quarto ator. E aqui eu pergunto para vocês o seguinte: nós que compramos a pizza, nesse caso aqui, aonde que a gente está? Né? Nessa estrutura tripartite, que tem um quarto ator. Né? Nós somos o cliente do requerente. O requerente aqui, na verdade, é o restaurante. Então, ela sempre vai ser uma estrutura tripartite. Em alguns momentos vai ter um quarto outro autor. Por quê? Por que nós devemos levar em consideração isso? Para a questão de partição de responsabilidades também. Eu defendo de lege ferenda, por exemplo, e a gente está construindo. Lembrando que hoje existem 127 projetos de lei no Congresso Nacional que se propõem a discutir e regulamentar o serviço de plataformas digitais no Brasil. E quando se fala, por exemplo, que esse trabalho é um trabalho precário, precarizante ou precarizado, eu coloco praticamente tudo isso nas costas do próprio legislador. Enfim, já recebi tanto vermelho aqui, mas eu vou já me caminhar para terminar. Bom, a gente está falando aqui, gente, de um universo eu vou mostrar para vocês aqui o seguinte. A gente está falando aqui de um universo de algumas... Como a gente não existe um CAGED, né, que faça com que a gente tenha números confiáveis, mas nós temos aqui as plataformas, Veja só, nós temos a população economicamente ativa do Brasil de 106 milhões de pessoas, nós temos só 29% dessa população sob o guarda-chuva da CLT. Só 29%. Nossos clientes aqui, 29%, 71% está fora do guarda-chuva da CLT. Fora do guarda-chuva da CLT. E aí nós temos duas tarefas enquanto legisladores, construtores de políticas públicas ou mesmo estudiosos do direito. Ou a gente aumenta o guarda-chuva para tentar empurrar essa gente para dentro, porque já encheu embaixo do guarda-chuva, ou a gente cria novos guarda-chuvas. E é isso que se propõe. O que nós entendemos aqui é que a gente está diante de uma nova figura, que é uma figura que a gente chama de trabalho coordenado, não é nem o trabalho subordinado, nem o trabalho autônomo, né? Nós temos que fazer uma releitura dessa dicotomia codicista que já jogou
mais de 70% dos trabalhadores para fora da lei trabalhista. E o trabalho coordenado, ele parte de alguns pressupostos. Logicamente que essa é uma tese de lei diferente, mas são condições pré-contratuais que limitam o poder da direção. O Supiot, até que foi falado aqui do lado, ele explicava da antinomia entre nexo de subordinação e força obrigatória do contrato. A gente tem que lembrar, todo tipo de contrato gera deveres. No oeste de Santa Catarina, e lá vocês sabem, aqui próximo, aqui embaixo, eles têm uma economia largamente baseada nos hortifruti granjeiros, principalmente na questão das granjas, né? Tem a Sadia, tem a Perdigão, tem, enfim, várias empresas. E vocês sabem que a Perdigão tem o Chester, vocês comem no Natal, né? O Chester, o que é? Um frango metido à besta, né? Aquele frango, né? Só que é o seguinte, só a Perdigão tem o Chester. Por quê? Porque ela sabe fazer, sabe criar o Chester. Ele tem que... For me... Nossa, apareceu uma voz para mim aqui. Deus falou comigo. Então o Chester o que é? Para que seja considerado Chester, ele tem que ser criado de um determinado jeito, ele tem que ser de uma determinada raça, ele tem que ser abatido num determinado mês, ele tem que ser alimentado de uma determinada forma. Quando surgiu a lei da parceria rural, várias pessoas saíram da Perdigão e abriram as suas próprias granjas. E falaram, você vai criar o Chester para mim. Mas eles são autônomos, eles estão lá fazendo outras coisas. Só que eles têm que agir exatamente da forma como enfim, a Perdigão tem lá os seus critérios. Por quê? Porque senão a Perdigão não põe o carimbo dela. Não põe dentro do saco dela e fala, olha, é Chester. Né? Então ele se aproxima muito também do que quem é aqui... Aliás, tem o pessoal da infraestrutura ali, do que é inclusive do trabalho da OGMO, do órgão gestor de mão de obra. Né? Que não é a OGMO, na verdade, como uma grande plataforma. E eles não são subordinados, lembrando. Têm os mesmos direitos, sabemos disso. Mas foram assim alçados por conta da Constituição Federal. Bom, nós temos a Lei de Solo Parceiro, que é o primeiro exemplo de crowdsourcing, multiterceirização do Brasil também, uma grande plataforma. Não vai dar para eu... mas eu queria passar isso aqui para vocês, que isso aqui é absolutamente inédito. Na minha segunda edição do meu livro, que vai ser lançada no comecinho do ano que vem, eu fiz um estudo de todas as 12 mil ações do Brasil, ações trabalhistas do Brasil envolvendo plataformas digitais. Eu nunca divulguei. Essa é a primeira vez que eu estou trazendo para vocês. Primeira vez, tá? Né? Eu separei ali, inclusive, por TRT, a gente vê uma profusão, mais da metade delas estão no TRT de Minas Gerais, por um motivo que a gente sabe qual é, evidentemente que tem lá parece que um escritório que é especializado nisso, enfim. Inclusive a decisão do Capify, né, é lá de Minas Gerais. Plataformas vai sair no livro novo. Bom, eu gostaria de... Enfim, não vai dar tempo aqui, já encerrou meu... Porque aqui está 30 minutos, viu? Mas eu queria... Aqui também tem uma questão interessante, que são os novos direitos construídos a partir desta nova regulamentação, né? Que é o direito
currículos não são mais montados a partir de uma série de locais onde a gente trabalhou. São montados a partir dessa forma de avaliações individuais que são feitas da gente. Né? Quem já viu aquele Black Mirror, né? o quarto episódio do Black Mirror, exatamente as pessoas uma avaliavam as outras e elas até eram meio falsas assim para ter uma boa avaliação. Né? Inclusive, veja só, dela decorre o direito de portabilidade de reputação digital. Na Europa, você pode portabilizar, pegar a tua reputação digital e levar para outra plataforma. O próprio artigo 18 da LGPD permite que a gente faça isso aqui no Brasil. Tá? Bom, para encerrar, aqui está o placar hoje no TST. Nós temos 4... 'ficar torcendo, fazendo torcida organizada para as turmas do TST, porque depois vai ter o VAR do STF. Tá? Bom, as decisões do STF a gente já conhece, mas o que eu queria trazer para vocês aqui é o seguinte. Gente, doutora Piva, tem um futurista chamado Ray Kurzweil. Ele diz o seguinte: enquanto o nosso conhecimento ele cresce de forma linear, a tecnologia, ela 10 anos. Quando a gente finalmente entende o que acontece, quando a gente sabe as respostas, vem e mudam as perguntas. Né? Bom, eu queria dizer o seguinte, para encerrar, nós somos todos imigrantes digitais. Nós nascemos e viemos de uma época analógica. Nós temos a nossa cabeça absolutamente contaminada por tudo que a gente aprendeu. A gente tende a querer encaixar aquilo que existe hoje dentro dos conceitos que a gente já aprendeu antigamente. Né? Então nós somos todos imigrantes digitais. Eu tenho para comigo que nós não vamos ser nós, a minha geração, a nossa geração, que vai dar a resposta correta para esse problema. Que a gente, talvez o meu filho com 11 anos lá, que já nasceu com o celular na mão, que vai dar a resposta correta. O que a gente tem que fazer é tentar entregar para eles sem estragar. Duas coisas, espero que tenha gerado ao menos reflexão para vocês, boas reflexões, e espero que vocês estejam saindo daqui sabendo mais do que entraram por aquela porta, tá bom? Eu agradeço, muito obrigado aos organizadores. Me marquem no Instagram, viu? Para dar escala. Como já era de se esperar, a exposição do Dr. André é bastante impactante, da mesma forma que a anterior, trazendo uma visão de uma questão que acredito seja hoje a questão mais polêmica e impactante no direito do trabalho, que é justamente esse desafio sobre as plataformas digitais. Não é exclusividade nossa, o mundo inteiro está se debruçando e debatendo esse tema. Só ver as decisões aí dos Estados Unidos, Inglaterra, França, Itália sobre esse tema, demonstrando que ele é o grande tema do direito do trabalho. E a exposição nos trouxe justamente essa complexidade do tema, as dificuldades que os operadores do direito do trabalho, advogados, juízes, estudiosos, têm ao enfrentar esses impactos, essas transformações, que o Dr. André trouxe com bastante precisão dos últimos 5 anos, a inúmera
as inúmeras transformações, tanto legislativas como também reais, que impacto da pandemia, as plataformas, e nos trouxe essa visão da estrutura do sistema de plataformas digitais. Apresentou uma questão extremamente relevante para nós, que é a dificuldade de enquadrar um modelo que foi construído ao longo dos séculos, né, que é o modelo de relação de trabalho subordinada, não eventual e mediante a remuneração, que é tratada na legislação, e quanto que ela está defasada da realidade, como é difícil enquadrar dentro desse paradigma, desses modelos, as novas realidades. Acredito que a observação bastante relevante em relação à regulação, a necessidade da construção de uma regulação para fazer frente justamente a essas novas realidades, né? E aqui acho que esse é o grande desafio nosso, né, de juízes, advogados e estudiosos do direito do trabalho, né, que com certeza não se pode olvidar que atrás de tudo isso, da tecnologia, existem seres humanos, né, e eles têm que ser considerados em todo esse aspecto. Eu acho que essas duas exposições nos trouxeram essas reflexões. Aqui ressaltando a importância da advocacia, né, que é responsável pela construção do direito, tanto na parte teórica como na parte prática, uma vez que o direito é construído não só pelos tribunais, mas sim pela participação extremamente importante dos advogados, tanto de uma parte como da outra. Eu homenageo aqui, faço a homenagem ao Dr. Ronaldo Tolentino, que é presidente da Comissão de Direito do Trabalho do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, que vai ser o próximo expositor. Dr. Ronaldo é bacharel em Direito pela Universidade Católica de Brasília, pós-graduado em Direito do Trabalho e Processo de Trabalho pela Universidade Mackenzie, professor de Direito do Trabalho da Uniceu, professor de Direito do Trabalho e Processo de Trabalho da Universidade Paulista, Unip, pós-graduado em Gestão de Pessoas e Compliance Trabalhista pela FGV. É com muito prazer que convido o Dr. Ronaldo para a sua exposição. Bom dia a todos, me ouvem? Bem, primeiramente gostaria de cumprimentar o desembargador Arion, presidente da mesa, presidente do painel, prazer. Cumprimentar meus colegas que me antecederam, doutora Silvia Piva, foi um prazer conhecê-la, um prazer ouvi-la. Meu amigo André Zipper, meu colega de comissão de trabalho lá do Conselho Federal, também sempre um prazer ouvi-lo. Agradecer o convite que me foi feito pela organização do evento, cumprimentar a organização do evento, na pessoa do Dr. Zilmar. O evento está magnífico, super organizado, grandioso de público, grandioso de pluralidade de temas. Agradecer ao ministro Douglas pelo convite, a comissão científica, e ao mesmo tempo que agradeço a comissão científica pelo convite, tenho uma reclamação a fazer em relação à comissão científica, porque literalmente me colocaram numa fogueira, né? Me colocaram num painel para falar por último, onde os meus antecessores são referências no assunto. Então vejam o grande desafio que tenho, né, a doutora Silvia trazendo toda essa questão da tecnologia, a relação com o direito, nos fazendo refletir sobre essas perturbações. O meu colega André também trazendo essa questão do trabalhador por aplicativo, que é a grande revolução na questão do direito do trabalho, como bem disse o desembargador Arion. Mas vou tentar trazer aqui, para cumprir esse desafio, alguns aspectos práticos do dia a dia da advocacia, né? Então, vou falar um pouco aqui sobre uma plataforma de tecnologia na relação com
com o Poder Judiciário, que é o PJE. E aí alguns dirão, Ronaldo, mas já é uma questão antiga, essa questão do PJE, já está... Mas é uma plataforma que sofre constantes atualizações, constantes modificações, e cada dia a dia, cada atualização é aquilo que a doutora Silvia colocou, é o aprender, desaprender e reaprender de novo. Quando você está acostumado com aquela versão, vem a nova, né? Então, falar um pouco sobre a questão do PJE, um pouco sobre tecnologia e, ao final, falar também um pouco sobre a inteligência artificial e os desafios que ela traz em relação ao Poder Judiciário e um pouco também sobre a questão da influência da tecnologia nas relações de trabalho. Bem, falar um pouco sobre a revolução tecnológica, né, a era da digitalização. Com o fim da Guerra Fria, tem-se uma nova concepção de que o domínio do mundo vai se fazer pelo domínio da informação, pelo domínio da comunicação, pelo domínio da tecnologia. Então, as grandes nações, buscando o domínio mundial, largam um pouco essa corrida armamentícia e começam a investir no desenvolvimento tecnológico, no desenvolvimento da informação, no desenvolvimento da comunicação. E aí, com essa busca, nessa guerra de tecnologia, nessa guerra de informação, nessa guerra de domínio da comunicação, surge a internet, posteriormente temos o Wi-Fi, depois vem a questão dos buscadores, né, e aí eu trago o exemplo do Google, e mais recentemente a questão da inteligência artificial generativa, que trazem grandes mudanças na sociedade. No âmbito jurídico é necessário compreender e adotar rapidamente que as inovações tecnológicas, a gente precisa se adaptar a essas novas inovações tecnológicas, sob pena de nós ficarmos para trás, sob pena de nós ficarmos obsoletos, né? E aí eu escutei recentemente uma expressão bem interessante, que é a expressão do darwinismo tecnológico, né? A espécie se evolui, e aí a doutora Silvia trouxe uma expressão também que eu achei magnífica, que é da tecnoespécie, né? Ou seja, não sei se eu me enquadro na tecnoespécie, acho que vou ficar ainda no Homem Sapiens, né? O Tecno-Sapiens, né? Então, mas se nós não estivermos evoluindo, nós vamos ser engolidos pela tecnologia, vamos ficar para trás, vamos ficar obsoletos, e aí a expressão é essa, darwinismo tecnológico, me pareceu bem interessante. Mas essa busca pela evolução, pela adaptação, de nós consumirmos essas grandes tecnologias, elas não podem deixar de lado a necessidade de que, para que tenhamos uma evolução, principalmente no campo jurídico, deste consumo tecnológico, é preciso que isso venha com uma certa segurança. E aí eu trago a palavra segurança em dois aspectos. Segurança tecnológica, propriamente dita, e segurança jurídica. No tocante à segurança tecnológica, é necessário que se faça que essas novas tecnologias tragam segurança para os usuários. E quando eu digo usuários, não são só os advogados. São os advogados, são os magistrados, são os jurisdicionados, é todo o poder judiciário como um todo. Então é necessário que essas novas tecnologias tenham segurança em relação ao ataque de hackers, em relação à instabilidade do sistema, em relação à autenticação de usuários, dentre outros. Paralelo à questão da segurança tecnológica, é necessário também que haja uma segurança jurídica, né? Então, o consumo, o uso dessas novas tecnologias, elas precisam ser muito bem regulamentadas e precisam ser regulamentadas, e aqui peço um destaque, de forma homogênea. Nós não podemos, como usuários do sistema jurídico, e falo aqui em relação à advocacia, né, que representa, ao fim e ao cabo, o cidadão jurisdicionado, nós não podemos ter regulamentações heterogêneas. O Tribunal do Paraná adota uma regulamentação,
o Tribunal do Rio de Janeiro adota outra, o TST adota outra. Não. É necessário que haja uma homogeneização da regulamentação, até para que se tenha um mínimo de previsibilidade, um mínimo de segurança jurídica. Bem, em relação à tecnologia e o PJE, por que eu elegi o PJE? Porque, efetivamente, apesar de não ser tão novo assim, foi uma grande revolução tecnológica. Surpresa e um novo aprendizado. E aí eu trouxe alguns pontos positivos em relação ao PJE para a gente, algumas reflexões e também alguns pontos negativos. Algumas questões que eu vou colocar aqui para os mais jovens pode não parecer que tenha tanta relevância, mas para os jovens mais antigos, como eu e o André, né, não é que não somos jovens mais antigos, somos jovens mais experientes, né? Então, os pontos positivos que eu trago em relação ao PJE para mostrar a revolução que ele trouxe no trato com o Poder Judiciário. Primeiro, carga processual, né? Hoje em dia, com o PJE, não existe mais a necessidade de fazer carga de processo. Para os mais novos, os jovens menos experientes, carga de processo é o que você antigamente tinha que ir ao fórum, ir ao tribunal, pegar o processo propriamente dito físico, colocar embaixo do braço e levar para o seu escritório. Hoje em dia, com o PJE, você não precisa mais fazer carga. Você entra no seu computador e o processo está ali à sua disposição. 2. O sistema está disponível 24 horas. Né? Então, em que pese os fóruns, os tribunais terem o horário de funcionamento, você tem ali todo o sistema à sua disposição 24 horas para consultar os processos, para peticionar. Então, essa também é um grande ponto positivo em relação ao PJE, essa revolução tecnológica do sistema processual. 3. Menos burocracia. Né? Então, você hoje em dia, com o PJE, você não precisa mais ter servidores para estar furando folha, numerando folha. Né? Eu ainda sou do tempo em que você entregava a contestação de forma física. Né? Em alguns TRTs, como o de São Paulo, você tinha que entregar furada, numerada e no verso escrito em branco. Hoje em dia não precisa mais disso. Isso traz uma grande economia na área pública. Imaginem os senhores que hoje você consegue, dentro do mesmo espaço físico, ter 3, 4, 5 varas do trabalho, o que no sistema antigo não era possível. Processo em autos apartados. Né? Não se faz mais a necessidade de formar o famoso agravo de instrumento para ir para o tribunal. Hoje tudo vai dentro de um mesmo sistema, ele mesmo já converte o processo e encaminha para o tribunal ad quem. Mas o mais importante para a gente refletir, principalmente em relação às evoluções do PJE, são os pontos negativos. Primeiro, dificuldade de acesso. Não é todo mundo que consegue ter acesso ao sistema. Sobretudo que o sistema, a partir do momento que ele vai se atualizando e que ele vai evoluindo, ele exige cada vez mais dispositivos mais atuais, com processadores mais rápidos, com memórias maiores, e isso vai trazendo uma segregação tecnológica. Aquele advogado que não tem condições financeiras de ter o melhor computador, de ter o melhor tablet, de ter o melhor smartphone, daqui a pouco ele não vai conseguir acessar o sistema. Então, temos que pensar também nessa questão da segregação tecnológica para que o sistema possa ser acessível a todos. A questão do certificado digital. Hoje em dia, quem atua no Poder Judiciário, aqui não só em relação à advocacia, mas em relação ao Ministério Público, ao magistrado, nós somos escravos do token. Hoje em dia, sem o token, nós não somos mais nada.
Eu não consigo peticionar sem um token. Dr. Arion não consegue proferir uma decisão sem um token, porque ele não consegue inserir a decisão dentro do sistema. Meu filho, que está aqui na plateia me assistindo, esses dias passou uma experiência, a sogra dele passou uma experiência, que ela estava no Rio de Janeiro, foi assistir com a filha o show da Taylor Swift, e o show foi cancelado, ia ser remarcado para o dia seguinte, e elas tiveram que voltar para Brasília. Porque a sogra dele, membro do Ministério Público, procurador de Justiça, precisava assinar um documento e o token dela tinha ficado em Brasília. Então veja que hoje nós somos escravos de um token. A advocacia sem o token não é advocacia, a magistratura sem o token não é magistratura. Então precisamos já pensar numa solução para esse problema. Então você, de qualquer lugar do Brasil, do mundo, você vai ter acesso ao seu certificado para poder peticionar, para poder assinar uma decisão. Então, essa questão da certificação digital é um problema. E com todos os problemas de segurança tecnológica de colocar esses certificados na nuvem. Né? Então, vejam que são questões complexas. Erros operacionais. O sistema fica instável, cai toda hora, você tenta entrar, não consegue. Também é um problema, né, do sistema PJE. Então, se faz necessário que se tenham sistemas estáveis para que efetivamente você possa usufruir da plataforma a qualquer momento. A advocacia sofre muito com a questão da certificação da instabilidade do sistema. Às vezes o sistema está lá, instável há 40 minutos, 1 hora, você com o prazo vencendo e não sai a certidão de instabilidade do sistema. E aí você começa a ligar para o tribunal, já não tem servidor para te atender, você tem que abrir um chamado, né? Então aquilo gera uma angústia. Então tem a questão da instabilidade do sistema e uma questão interessante também de sugestão para essa solução é fazer com que hajam observadores externos do sistema de forma autônoma. A sugestão é que seja a OAB. Né? O sistema saiu do ar, alguém autorizado para tanto pela OAB entra lá, certifica que o sistema está fora do ar e emite a certidão, para que não precisemos ficar dependendo do Poder Judiciário para certificar que o seu sistema está fora do ar. Dificuldade de adaptação e capacitação. Não é todo mundo que consegue se adaptar e se capacitar na mesma velocidade que os sistemas exigem, né? Carência da pessoalidade, a questão da distância, o distanciamento que as novas tecnologias trazem, né? Muito importante que não se perca essa relação do jurisdicionado com o seu advogado, do seu advogado com o magistrado, para que as coisas também não esfriem. É necessário que o magistrado esteja no dia a dia do fórum, esteja no dia a dia do tribunal, esteja presente nas audiências. Sei que posso ser criticado por muitos, mas sou franco defensor das audiências presenciais. Eu tenho muita dificuldade nessas audiências telepresenciais, sou franco defensor. No Conselho Federal da OAB está para ser votado um anteprojeto que regula as audiências e sessões presenciais e telepresenciais. No nosso anteprojeto, a preferência é de que as sessões sejam presenciais, salvo requerimento de ambas as partes, né? Porque o juiz tem que estar ali, ao vivo, vendo, sentindo a testemunha, sentindo o depoimento das partes, para que, ao final, ele faça a sua sentença. E vou trazer um slide específico sobre o conceito da palavra sentença. Alto consumo de energia, em que pese você economizar no papel, na questão ambiental, você tem cada vez mais uma necessidade de ter mais energia para estar conectado ao prompt, ao tablet, ao telão, e isso gera cada vez mais energia e a necessidade da produção de energia aumenta cada vez mais. Para nós, no Brasil, não parece um problema tão grave assim ainda, porque dispomos de grandes fontes de energia renováveis, a energia hidráulica, agora a energia solar, mas para alguns países, como por exemplo a Alemanha,
a energia vem praticamente apenas da queima de carvão. E essa questão da velocidade da prestação jurisdicional, né, com essa evolução tecnológica, com esse novo mundo tecnológico, com a revolução 4.0, a era industrial digital, a gente está sempre sem tempo, precisando de mais tempo e tudo tem que ser cada vez mais rápido. E isso não é diferente em relação ao Poder Judiciário. O Poder Judiciário tem aquela necessidade de cada vez prestar a jurisdição de forma mais rápida, né? Até para poder atender a demanda do jurisdicionado. Como diz Rui Barbosa, a justiça tardia nada mais é do que uma injustiça qualificada. Mas é necessário também que se tenha cuidado, porque a prestação jurisdicional rápida, ela não pode ser feita, não pode ser um fim em si mesmo. A decisão, embora rápida, ela tem que ter conteúdo, ela tem que conformar as partes, né? Então, essa corrida tecnológica, pela velocidade na prestação jurisdicional, e aqui um risco grande que temos e que é um dia a dia da advocacia, um dia a dia dos advogados, decisões, modelo, né, que se faz para gerar apenas estatística, né, tem que se repensar isso. É bem verdade que o artigo 5º da Constituição, acho que inciso 78, eu não vou lembrar de cabeça, fala da duração razoável do processo, mas muito antes de termos esse inciso na Constituição, desembargador Arion, nós tínhamos o 93.9 da Constituição Federal, que exige que as decisões sejam devidamente fundamentadas. Me parece que aquelas decisões padrões não atendem o requisito do artigo 93.9 da Constituição. As audiências telepresenciais, que foi de, além de termos os códigos, né, as leis de uma forma mais lato, Constituição Federal, leis ordinárias, CPC, CLT, regimento dos tribunais, a gente tem que lidar muitas vezes com o que eu chamo de código varal. Na minha vara é de um jeito, na vara tal é de outro jeito, então corremos o risco de ter a questão também do código varal. Então é necessário uma regulamentação homogênea. Partindo já para a questão da inteligência artificial, é necessário que se tenha em mente que, embora a inteligência artificial possa ser muito útil no auxílio da produção jurisdicional, não se pode nunca dar autonomia a essa inteligência artificial para que ela profira decisões sem que, para isso, haja um controle do magistrado. E aí, o caso clássico que eu trago, uma notícia recente, agora de novembro desse ano, de um juiz federal em Brasília que usou o ChatGPT, ele está sendo investigado pelo CNJ, ele usou o ChatGPT para produzir uma sentença, e o ChatGPT, para poder produzir aquela sentença, inventou jurisprudência do CNJ, aquela decisão que o ChatGPT produziu para esse magistrado. Então tem que se ter muito cuidado com esse uso exacerbado da inteligência artificial, que é uma coisa nova, então tem que ter um pouco de parcimônia no uso da inteligência artificial para fins de produção de decisões judiciais. Sobretudo porque a sentença, como dito, como falei antes, que é, ao fim e ao cabo, a principal finalidade do magistrado, né, dar a decisão final do processo, resolver
tem essa condição de sentir quem tem razão. A inteligência artificial, por enquanto, e espero que assim fique por um longo tempo, ela não consegue definir o que é justo e o que é injusto. E aqui a palavra é diferente de certo e errado do justo e injusto. Porque muitas vezes numa decisão judicial, embora possa parecer certo, aquilo não é justo. Aquilo vai gerar algumas consequências que os algoritmos não conseguem ainda compreender. Então tem que ter muito cuidado no uso da inteligência artificial para fins de decisão. Trouxe aqui alguns problemas em relação ao uso exacerbado da inteligência artificial. Padronização dos argumentos pela inteligência artificial. Dos dispositivos tecnológicos. O item terceiro também é muito são gerados pelas grandes empresas, Big Techs, né? Que é o que hoje, como eu falei, tem o controle da comunicação, o controle da tecnologia, o controle da informação. Risco de formularização. Eu já estou encerrando, já fui alertado, mas isso aqui é uma questão muito importante. Risco da formularização. Não sei se está no meu currículo, mas eu represento o Conselho Federal da OAB no Comitê Gestor Nacional do PJE. Vou só contar essa historinha para encerrar, não vai dar tempo de eu tratar tudo, mas sou representante do Conselho Federal da OAB no Comitê Gestor do PJE. E recentemente, numa reunião que tivemos, surgiu a ideia de formularizar o recurso de revista. Então já existia um protótipo para que o recurso de revista fosse formularizado sob a justificativa de que os advogados, a grande maioria, não sabe fazer esse recurso. Então vamos criar um formulário, o advogado preenche esse formulário no sistema e o recurso sai pronto ao final. E aí queria que o Conselho Federal apoiasse essa ideia, apoiasse esse protótipo, inclusive indicando alguns advogados para ajudar no desenvolvimento do protótipo. E quando eu fui consultado, eu disse, olha, infelizmente eu preciso levar essa questão à diretoria do Conselho Federal, talvez ao pleno do Conselho Federal, porque isso é algo que extrapola a mera ferramenta do sistema PJE. Eu disse, olha, doutor Braulio, que é o presidente do Comitê Gestor, tem que se ter muito cuidado primeiro. Me parece que está querendo ressuscitar a instrução normativa número 23 do TST. Para aqueles que não conhecem, o TST, no passado, editou uma instrução normativa dizendo como é que o recurso de revista teria que ser feito e se não adotasse todos aqueles detalhes, o recurso não era aceito. Depois de um longo trabalho da advocacia, o TST recuou e disse que a instrução normativa era mero indicativo, era apenas para fins de referência. Me parece que a formularização do recurso é uma ressuscitação dessa instrução normativa número 23. Mas o mais preocupante é que hoje o protótipo é para formularizar o recurso de revista. Amanhã vai querer se formularizar a inicial, se formularizar a defesa. E depois de amanhã não se precisa mais do advogado. Basta qualquer cidadão entrar no sistema, preencher um formulário e sai tudo pronto dali. Depois de amanhã, doutor Arião, a inteligência artificial vai receber aquele formulário e não se precisa mais de juiz, não se precisa mais de magistrado. O próprio confronto dos dados da petição inicial formularizada com a defesa formularizada vai gerar a sentença formularizada. Então, já para concluir,
nós precisamos não perder de vista que a inteligência artificial não pode jamais substituir a centralidade do ser humano. Então, com isso, eu agradeço e espero que tenham servido um pouco para refletirmos sobre essa questão, principalmente da inteligência artificial e o seu uso no Poder Judiciário. Muito obrigado. Agradecemos as palavras e a exposição do doutor Ronaldo, muito interessante, e completou essa visão que esse painel pretendia apresentar, justamente na questão da prestação jurisdicional. E fico feliz porque eu sou um defensor da qualidade na prestação jurisdicional e um crítico desse modelo de gestão estatística. Acho que isso nós precisamos aprimorar. Eu convido os expositores para que haja um registro fotográfico desse painel, conforme orientação da organização. Muito obrigado a todas e todos por terem participado desse evento.